Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Aqui, professor Sóstenes, professor de Conhecimentos Pedagógicos do curso CEPREM. O nosso desafio do dia é analisar o edital da ESFESEX. Obviamente, vamos olhar com atenção a parte de conhecimentos pedagógicos desse concurso que envolve tantos docentes pelo Brasil. É um concurso extremamente concorrido que você precisa estar atento aos principais tópicos do edital para se preparar da melhor maneira possível. Vamos lá? Existe uma relação de assuntos, né, com 20 itens que são comuns, que aparecem em diversos concursos por todo o país. Para você que já vem fazendo concursos públicos e até talvez concursos da VUNESP, que é a banca do concurso desse ano, já vai se deparar com alguns assuntos que são corriqueiros em provas para o magistério, né, de conhecimentos pedagógicos para o magistério. Então, por exemplo, relação entre educação, escola e sociedade, concepções de educação e de escola. Esse é um tópico que normalmente está presente em todos os editais de conhecimentos pedagógicos para o magistério. Aqui, basicamente, o que nós queremos? Definições de educação, queremos as definições de escola e como essas definições elas se ancoram dentro de uma concepção de sociedade. Então, diversos autores que são apresentados na relação ali de livros, na nossa bibliografia, vão trazer definições de educação, definições de escola, de tipos de sociedade, de como educação e escola estão presentes dentro da sociedade, o impacto delas. É um tópico muito cobrado e, por ser muito cobrado, precisamos estar atentos a isso. Função social da escola e o compromisso ético e social do educador. Outro tópico que aparece, especialmente em um material, em uma relação, em uma bibliografia que apresenta autores como Libânio, como Zabala, a função social da escola, ela perpassa uma série de conceitos e de tópicos presentes nessas obras. Por isso cresce de importância a gente ter definido claramente o que é a função social da escola. E eu vou dar um adendo. O que é a função social da escola para os autores que são cobrados no nosso edital. Amarrar as definições aos autores que são cobrados ao nosso edital é uma forma de você estar preparado para o concurso. Por quê? A VUNESP traz como característica questões que são extraídas diretamente do texto dos livros. Há um recorte quase que perfeito daquilo que está na obra, e aí se transforma aquilo em alternativa, em, em enunciado de questão. Então, buscar definições, buscar caracterizações a partir dos textos originais dos autores é a forma de estar preparado da melhor maneira possível para encarar esse concurso. Por isso que no curso CEPREM a gente tem um cuidado dos conceitos, das definições que a gente utiliza no nosso material e nas nossas videoaulas estarem totalmente ligadas aos autores, às obras da nossa bibliografia, sob pena da gente fugir totalmente daquilo que vai ser cobrado. Então, esse cuidado nós temos e é fundamental que você tenha esse cuidado na sua preparação. Fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos da educação. Não existe uma obra específica, preste atenção, de história da educação nesse edital. O que nós temos são autores que vão trabalhar a perspectiva histórica para tratar de assuntos, para trabalhar a cultura, para trabalhar a educação, conceito de educação, para falar inclusive da chegada e do efeito da pandemia. Então existe uma perspectiva histórica que se emprega para que a gente compreenda tópicos, assuntos, temáticas específicas dentro da pedagogia, mas não tem uma obra específica de história da educação, tal qual você conhece bem Piletti, Romanelli, é, o próprio Lucchesi.
essa caracterização a gente não vai encontrar nesse edital, mas a perspectiva histórica sim. Educação inclusiva é um tópico muito importante dentro do nosso edital. Existe um livro específico que vai tratar do assunto, existem 2 normas em específico que vão tratar desse assunto, e existe a própria LDB, que tem toda uma caracterização, e a nossa Constituição também, que vão tratar desse assunto. Então, é um assunto super importante para a nossa prova, que você não pode negligenciar, marca aí como um tópico especial que deve ser verificado com muita atenção. Culturas escolares, culturas de infância e culturas familiares. Temos uma obra específica que vai trabalhar toda essa gradação de culturas escolares, cultura de infância e das famílias, e temos outras obras também que vão falar sobre culturas escolares. O que é muito característico da pedagogia. A pedagogia, quando nós vamos adentrar os concursos públicos, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Existem várias obras diferentes que vão trazer conceitos similares. O que acontece? Quando a gente pega a relação de assuntos, quando a gente pega os assuntos de um edital, um mesmo assunto pode ser tratado por várias obras diferentes. Eu posso ter um mesmo livro que toque vários tópicos do edital. Eu posso ter um assunto que perpasse vários outros livros. Então, é uma característica dos conhecimentos pedagógicos, é uma característica da pedagogia, livros e assuntos que são genéricos, são amplos. E por serem amplos, a gente acaba tendo um tópico que é cobrado em vários livros e um livro que pode ser utilizado como base para vários tópicos, né, vários assuntos. Gestão democrática, a participação como princípio, gestão democrática é um conceito caríssimo à pedagogia, aos conhecimentos pedagógicos e aos concursos públicos. Temos livros que vão tratar desse assunto, um em específico, inclusive, da Veiga. Nós temos normas que vão tratar a LDB, Constituição, as diretrizes curriculares nacionais vão trabalhar sobre esse conceito também. Então, assim, nós temos os próprios conselhos escolares, né, que está lá em norma, como ato administrativo, dentro da relação de legislação, que vai falar, que vão apresentar esse conceito e a importância dele para a construção de uma educação de qualidade. Né? Então, é importante o nosso edital, a gente não pode deixar de estar atento a ele. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento pleno do educando. Temos uma obra específica do Libânio Oliveira, são 3 autores que vão discutir a organização e a estruturação da escola. É uma obra super importante e que vai apresentar toda essa organização e estruturação da escola, tendo por fim o desenvolvimento pleno do educando. Projeto político-pedagógico, fundamentos para a orientação, o planejamento e a implementação das ações educativas na escola. Outro tópico que é cobrado em várias obras. Em várias obras, a gente vai ter essa discussão sobre o que é o PPP. Inclusive, a autora Veiga, ela vai trabalhar em um livro, Gestão Democrática e Projeto Político Pedagógico. Currículo, conhecimento e processo de aprendizagem. Outro tema extremamente amplo, né, que começa desde a definição, da conceituação do que é currículo, até o processo de aprendizagem, e aí trazendo componentes psicológicos aqui. Por isso, no nosso edital, a gente tem alguns autores que têm obras que são vocacionadas ao estudo do processo de aprendizagem, etapas do desenvolvimento, são autores que vão se ancorar nesse assunto, nesse processo de aprendizagem, a partir do olhar da psicologia. Currículo em ação, planejamento, seleção, contextualização e organização dos diversos tipos de conteúdo, o trabalho por projetos. Outro tema extremamente abrangente. Na verdade, nós temos vários tópicos ou vários assuntos dentro de um único. Na verdade, eu poderia falar só sobre o trabalho por projetos, eu poderia falar só sobre planejamento, eu poderia falar só sobre seleção de conteúdos,
contextualização de conteúdos, eu poderia falar de organização dos diversos tipos de conteúdo em separado. Então, eu tenho vários assuntos dentro de um único tópico. Alfabetização e letramento, vocês vão perceber o seguinte, chama a atenção de vocês. Eu tenho alfabetização e letramento, eu tenho alfabetização científica, eu tenho multiletramentos. Então, assim, tá claro a cada um de nós que esse edital está chamando a nossa atenção para alguns conceitos-chave. Primeiro, eu preciso entender, eu preciso dominar a definição de alfabetização. E aí, nessas obras, a gente vai discutir tipos de alfabetização. O que é alfabetização crítica? O que é alfabetização científica? Nós precisamos dominar o que seria o letramento. Letramento em diversos contextos. O que é um letramento crítico? O que é um multiletramento? E aí a gente vai ter que daqui a pouco ampliar para a noção de multimodalidade. Eu tenho multiletramento se eu não tiver multimodalidade. São todos conceitos caros que estão presentes nas obras, que são assuntos do nosso edital e que a gente precisa dominar para conseguir acertar as questões. Então, alfabetização e letramento, tópico importante. Educação e matemática. Existe uma obra em específico que vai tratar da educação matemática. Alfabetização científica. Existe uma obra em específico que vai tratar da educação matemática. A avaliação mediadora e a construção do conhecimento. Acompanhamento dos processos de ensino e de aprendizagem. Temos algumas obras que discutem a avaliação mediadora, mas, obviamente, a obra que grita nesse assunto, que talvez seja a maior referência para nós, seja a obra da professora Jussara Hoffmann. Discutir a avaliação na perspectiva da promoção e aí apresentar a definição de avaliação mediadora são ideias força dentro da obra da autora. Então, chamo a atenção de vocês para essa obra da professora Jussara Hoffmann, que está no nosso edital. Esse avaliar para promover, ele é muito cobrado em uma série de concursos e a gente não pode deixar de chamar a atenção de vocês nessa fase de preparação. Vamos lá? A mediação do professor, dialogal e problematizadora, no processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno, a inerente formação continuada do professor. Outro assunto que, na verdade, é um conjunto de assuntos, né, que poderiam ser desdobrados aqui em outros assuntos, e a gente ficaria aqui estudando, se debruçando sobre eles. Falar em mediação do professor, a gente poderia utilizar aqui com muita tranquilidade, a obra do professor Zabala, o próprio Libânio e outros autores que vão trabalhar essa perspectiva da abordagem mediadora do docente, inclusive nos livros que têm um fundo mais da teoria da psicologia, né? Que vão trazer o Vygotsky, que vão trazer outros autores que têm em sua abordagem a marca da mediação. Fracasso escolar também é um tópico no nosso edital e tem uma obra específica que vai tratar de fracasso escolar. Indisciplina na escola é um assunto específico e tem uma obra, tem um livro específico para trabalhar desse assunto. Educação digital na escola é um assunto que vai estar presente em várias obras, em várias normas, e que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. É o tema do momento, é um tema que tem sido muito estudado, muito discutido, e várias obras vão tocar de uma forma direta ou indireta nesse assunto, vão trazer definições, e a gente precisa dominar essas definições. Pedagogia dos multiletramentos, já tinha apresentado aos senhores. E escola durante e pós a pandemia tem uma obra específica para discutir esse assunto. E quais são essas obras? Qual é a nossa bibliografia? Quais são as leis e as normas que são importantes para essa prova? Vamos lá. Alcântara, Escola e Cultura Escolar durante e pós a pandemia.
bate um assunto em específico do nosso edital. Indisciplina da escola, da Aquino, do Aquino, perdão, bate um tópico específico do nosso edital. Integração, currículo e tecnologias e a produção de narrativas digitais. Nessa obra da Almeida, ela vai trabalhar pra caramba a definição de educação digital, narrativas digitais, através desse universo cultural digital. Obra super importante que vai tocar um assunto do nosso edital. Da Barbosa, culturas escolares, culturas de infância e culturas familiares. Minha gente, é um assunto em específico do nosso edital e tem uma obra específica para trabalhar esse assunto. É claro que a gente precisa dar conta. Minha gente, se os livros são aquilo que constitui a base epistemológica, né, o conhecimento, a fonte do conhecimento que vai ser cobrado na prova, que será cobrado na prova, qual é o norte, qual é o farol? São os assuntos. Eu preciso partir dos assuntos para, a partir dos assuntos, olhar a bibliografia. Porque se eu tenho os assuntos dominados e eu vou para os assuntos dentro das obras, eu vou conseguir identificar facilmente o que pode ser cobrado, facilmente não, porque é um trabalho complexo. Eu vou conseguir identificar dentro do material o que é mais relevante, o que é mais importante, o que bate assunto do edital pode ser cobrado, é uma provável questão de prova e eu não posso deixar de estar preparado em relação a isso. Vamos lá? Vamos avançar? Da Bonamino e Souza, 3 gerações de avaliação da educação básica no Brasil, a perspectiva histórica aqui da evolução das avaliações. Carlota Boto, a liturgia da escola moderna, saberes, valores, atitudes e exemplos. É bem interessante essa obra, ela vai começar até num período histórico anterior à escola moderna, para caracterizar essa escola moderna ali, virada do século XVIII para o século XIX, essa nova concepção de escola que se constrói, enfim, que é o modelo que existe até os dias atuais, enfim. Do César Coll, Psicologia da Educação Virtual, aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. Outra obra que vai tocar também educação digital, formação digital, universo digital, o que é a sociedade da informação, as características dela. Tópico super importante que foi cobrado já no nosso último concurso e que é um assunto que a gente tem que ler com atenção, porque a possibilidade de ser cobrado ainda existe, porque existe um assunto em específico no nosso edital que trata desse tópico e por isso pode ser cobrado. Dias Carneiro e Silva, tendências metodológicas em educação matemática. Existe um assunto específico, educação matemática, e existe uma obra específica tratando de educação matemática. É claro que você tem que olhar com atenção. E no trabalho que o CEPREM faz, no material que a gente constrói, a gente tem esse cuidado de, olhando para os assuntos e olhando para as obras, buscar as principais ideias-força, definições mais precisas e mais relevantes dentro do material, para que você possa se preparar da melhor maneira possível. Da professora Ferreira, Gestão Democrática da Educação, tópico que bate um assunto do nosso edital. Fontana, Mediação Pedagógica em Sala de Aula, tópico que bate o assunto do nosso edital. Fonseca, Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Lembra do currículo que se aproximava ali, currículo de escola, se não me engano, e aprendizagem? Essa aprendizagem, ela vem desses pressupostos da psicologia. Essa obra do Fonseca é uma referência para que você conheça diversos autores que vão apresentar aí teorias psicológicas sobre o desenvolvimento, sobre a aprendizagem. Importantíssima essa obra. Frade Araújo e Glória, multimodalidade na alfabetização, usos da leitura e da escrita digital por crianças em contexto escolar.
Multimodalidade e alfabetização, batendo o nosso edital. Outro livro que a gente tem que chamar a atenção. Hernandes Ventura, Os Projetos de Trabalho, uma forma de organizar os conhecimentos escolares. Normalmente, questões que envolvem a questão dos projetos, da pedagogia de projetos, do trabalho por projetos, têm como base os trabalhos do professor Hernandes. Por ser relevante, por ser cobrado em diversos concursos, está presente no nosso edital. E no nosso edital tem um assunto que toca projeto, fica claro que você não pode deixar de olhar as principais ideias que são apresentadas nesse item, nessa obra. É uma provável questão de prova, é uma possível questão de prova, e você tem que estar preparado para isso. Vamos lá? Jussara Hoffmann, Avaliar para Promover as Setas do Caminho, obra super importante, que a autora vai trabalhar a avaliação mediadora e uma série de outros conceitos que são caros às concepções mais modernas aí, dentro do cenário dos conhecimentos pedagógicos, vocacionados à avaliação. O Yves de Latare, né, com a Marta Oliveira, e aí Luísa Dantas, Piaget, Vygotsky, Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão. Outras teorias que são aplicadas ao processo de aprendizagem, ao desenvolvimento, são tópicos que estão presentes no nosso edital, na relação de assuntos, quando fala em aprendizagem. E tem mais uma obra, além do Fonseca, tem essa obra aqui desses três autores, que é importantíssimo para a gente. Libânio, Oliveira e Toshi, Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização. Bate tópico do nosso edital ali em relação aos assuntos, e por isso é muito importante, é fundamental que você conheça as principais ideias defendidas nessa obra em relação ao assunto, para que você esteja preparado para conseguir vencer os desafios desta prova. Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo têm essa obra, que é uma obra que dispensa apresentações, teorias de currículo. É uma obra muito conhecida para quem é do Rio de Janeiro, teve a oportunidade de estudar na UERJ, teve que fazer muitos trabalhos utilizando essa obra como referência. Para você de todo o Brasil, já se deparou com essa obra no magistério, com certeza. É uma obra importante, não são todos os capítulos que são cobrados, são apenas 3 capítulos, que são capítulos muito relevantes, muito importantes, dentro dessa construção de definição de currículo, que é tópico do nosso edital, e por isso você não pode deixar de dominar, de conhecer e de ler. Novoa, professores, imagens do futuro presente. Texto muito interessante desse português, que está presente em muitos concursos da VUNESP. É uma obra que aparece em vários editais da VUNESP. Se você não sabe, a VUNESP promove uma série de concursos, ela é responsável pela organização de diversos concursos para magistério no Brasil. Inclusive, isso é um bom bizu de preparação para vocês olharem outros concursos a nível de magistério da VUNESP, com questões ali a nível superior, para vocês conhecerem um pouco da característica da banca. Paulilo, a compreensão histórica do fracasso escolar. Fracasso escolar, tópico do nosso edital. Por ser tópico do nosso edital, é importantíssimo para a gente. Se é assunto e tem uma obra respectiva, é fundamental que a gente domine. Perfeito? Fracasso escolar no Brasil. Caminhando por fim, pedagogia dos multiletramentos da professora Rojo. Professora Rojo é referência em multiletramentos, da mesma forma que a professora Magda Soares é referência na discussão sobre alfabetização. Então, assim, nós temos vários autores que são referência nas teorias da educação no Brasil e no mundo até, eu poderia dizer, e que estão no nosso edital. E por isso cresce de importância um estudo sistematizado e aprofundado sobre as obras. Rópoli, a educação especial na perspectiva da inclusão escolar, a escola comum inclusiva. Tópico, assunto do nosso edital. Tem uma obra específica? Eu preciso bater essa obra específica, eu preciso bater essa obra específica.
Saceron e Carvalho, alfabetização científica. Alfabetização científica é um tópico, um assunto do nosso edital. E tem uma obra específica tratando dela. É claro que você não pode dar mole, você precisa focar nessa obra. Silva Dias, currículo, conhecimento e transmissão cultural, contribuições para uma teorização pedagógica contemporânea. Essa obra do professor Silva vai trabalhar currículo, conhecimento e transmissão cultural, currículo tópico do nosso edital, conhecimento, saberes, são assuntos que são relevantes dentro do nosso edital. É uma obra que a gente não pode deixar de ler, de poder estudar. Principalmente porque são pouquíssimas as páginas selecionadas para estudo. O edital, inclusive, teve esse cuidado, né, de apontar para o número de páginas, por recorte de páginas que são relevantes. Então, dentro dessa obra em específico, então, dentro desse artigo em específico. Então, que são as páginas do artigo dentro desse caderno de pesquisa. Então, a gente não pode deixar de ler, de apontar as principais ideias e de ter um material personalizado para dar conta dele. Magda Soares, letramento e alfabetização. Ela é referência, assim, dispensa apresentações. Uma obra muito conhecida, na verdade, assim, um assunto que é muito trabalhado pela autora. É um texto que não é um texto muito grande, vale a pena a leitura e vale a pena até um estudo um pouco mais aprofundado. Alfabetização, letramento, multimodalidade, são tópicos que você precisa dominar. E aí, autoras como a professora Rojo e a professora Magda Soares são autoras que a gente não pode, até a professora Frade também, são autoras que a gente não pode deixar de estar estudando e ter ali o nosso caderninho com resumos das definições para poder revisar com frequência, porque com certeza são tópicos que são de interesse da instituição, são tópicos que são muito cobrados em outros certames e são muito cobrados dentro da prova da SFSEX. Nos últimos anos, a gente sempre vê uma questão tocando esse tipo de assunto. Professor Tardif, saberes docentes e formação profissional, vai falar sobre a cultura dos docentes, os tipos de saberes docentes, cultura docente, problemas na formação. Essa obra é uma obra que, inclusive, foi cobrada no ano passado e vira e mexe é cobrada em outros concursos. É um autor com reconhecimento internacional presente no nosso edital e que a gente não pode deixar de estudar. Não são todos os capítulos da obra que são estudados, são apenas 3 capítulos, salvo o melhor juízo, e a gente precisa estar atento a isso para conseguir acertar as questões de prova. Da professora Veiga, Projeto Político-Pedagógico e Gestão Democrática. Aí, minha gente, já é o gabarito da prova. Minha gente, bate 2 tópicos presentes no nosso edital. É claro que eu preciso dar conta dessa obra. Pode ter, e é provável que tenha uma questão que venha daqui. O edital da SFSEX é um edital que traz autores que são extremamente consagrados, que trazem definições que são conhecidas, mas que a gente precisa ler, precisa estudar, porque na hora da prova a nossa tendência é confundir. Tudo se torna muito parecido. Então, por isso é fundamental que você tenha uma preparação, em que você domine os conceitos presentes dentro das obras. E esses conceitos são os conceitos que são extraídos, são orientados a partir dos assuntos. Os assuntos nos apontam aquilo que é mais importante dentro das obras. Guarda essa ideia. E, por último, o professor Zabala, a prática educativa, como ensinar. São 2 capítulos apenas dessa obra, uma obra que dispensa apresentações. O professor Zabala, professor com reconhecimento internacional, que vai falar de mediação, vai falar de tipo de conteúdo, vai trazer uma série de informações que são super relevantes para a formação docente, para a aplicação docente, para a didática. Perfeito? Minha gente, esse é o nosso edital, corrente da SFSEX. Busque o material especializado,
Busque as orientações que vão te ajudar nessa caminhada. Não se trata de um edital simples, é um edital complexo, que traz autores que têm uma escrita muito densa, e o nosso trabalho aqui no CEPREM é conseguir te orientar da melhor maneira possível dentro dessa caminhada rumo à aprovação. Depois de olhar as obras em específico, nós vamos para a legislação. Então, na legislação, nós temos a Constituição, né, na parte ali que vai tratar sobre educação, enfim. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitas pessoas às vezes até se assustam. Poxa, mas o ECA é uma lei grande, tem muitas discussões sobre competências, sobre aplicações, mas, gente, para nós, para nós, relevante é aquilo que está no edital. E o que o edital aponta? O edital aponta para a gente quais são os artigos que serão cobrados, que são utilizados como referência. Então, olhando para o edital, a gente entende que não é a obra, não é uma lei como um todo, são partes dessa lei que são afetas ao docente, que são afetas ao aluno, que são afetas à escola. É isso que é relevante para a gente. A LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi muito atualizada no último ano, que sofreu muitas alterações pela lógica da transparência. A transparência veio e gerou uma série de modificações dentro da LDB. Você precisa estar atento a isso. Além da LDB, Resolução CNE-SEB número 4, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, o documento Conselhos Escolares, Democratização da Escola e Construção da Cidadania, a Resolução número 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, a Resolução CNE-SEB número 4, de 2 de outubro de 2009, que institui, né, as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial. Esteja atento, inclusive, para o público-alvo, para as definições dentro dessa normativa, porque muita gente boa acaba se confundindo e acaba sendo induzida ao erro. Norma super importante. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva. Outro documento que somado ao documento que vai tratar aí do atendimento educacional especializado e da obra da professora Rópoli e aos componentes da EDB, marcam a importância daquele assunto que é inclusão, educação inclusiva, inclusão na educação. Importantíssimo tópico que está presente em normas e numa obra em específico. E, por fim, a Base Nacional Comum Curricular não é a base como um todo, como referência para a gente apenas a introdução e a estrutura da base, aqueles conceitos, educação integral, que é muito relevante, a definição de ensino por competências e todos os elementos aí da nossa estruturação. Minha gente querida, eu passei de uma maneira muito acelerada aqui falando no edital com vocês, apontando para coisas importantes, mas eu creio que foi possível perceber a complexidade desse edital e a importância de uma preparação sólida, uma preparação direcionada para que você não perca tempo e em todo momento esteja focado. Assunto, relação bibliográfica. Assunto, relação de legislação. Assunto, relação bibliográfica. Assunto, relação de legislação. Quando você começa a estabelecer o contato do assunto com as obras em específico, é o sinal de que você está sendo direcionado para aquilo que é mais relevante dentro de cada obra ou dentro de cada lei. E no curso CEPREM é o trabalho que nós fazemos com vocês. Temos o cuidado e temos o dever até, né? É o compromisso que nós nos propusemos
de apresentar a vocês um conteúdo objetivo, um material direcionado, para que você, o tempo inteiro, olhe para as obras com o olhar dos assuntos, com o norte dos assuntos, para que você possa se aproximar cada vez mais da sua tão sonhada aprovação. Conte conosco, o curso CEPREM trabalha e se dedica para que você tenha um material de qualidade, para que você tenha a orientação que você precisa, para que você possa atingir os seus objetivos. Conte conosco sempre. Aqui o professor Sóstenes, manda um beijão para vocês e até a próxima.